E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Machine Gun Kelly, um dos artistas mais quentes do momento, que tá tomando a atenção do mundo aí. Eu conheci ele oficialmente no VMA 2020, né? Ou seja, tem pouquinho tempo, e eu preciso dizer que eu me apaixonei perdidamente pela arte dele. Mas eu fiquei mais apaixonado ainda por ele quando eu conheci a história dele, e não somente isso, quando eu descobri que esse novo álbum que ele vai estar lançando é um disco crossover, ou seja, um disco que vai estar levando ele para uma vertente totalmente diferente musical e que assim me fascinou muito, tá? Fica comigo, vem conhecer essa história, vocês vão amar esse artista. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A história de Robert Baker começa exatamente no dia 22 de abril de 1990 com seu nascimento em Houston, no Texas. Porém, ele era filho de missionários, então ele não era o tipo de pessoa que ele tinha uma residência fixa em um lugar onde ele poderia criar laços. Por causa disso, a vida dele foi sempre muito louca, porque ele vivia basicamente ao redor do mundo. Ele viveu nos Estados Unidos em diversos locais diferentes, assim como ele viveu do Egito até a Alemanha. Então, assim, ele era uma pessoa que ele nunca teve tanto essas amizades e histórias de infância que são tão, assim, cultivadas pela gente que tem raízes em apenas um lugar. A vida dele mudou muito quando os pais oficialmente se separaram e ele ficou com o pai e foi morar em Denver, no Colorado. Morando em Denver, no Colorado, o pai dele teve uma depressão muito grave. E por causa da depressão do pai, o pai acabou perdendo o emprego e eles começaram a passar muitas dificuldades. Passando essas dificuldades, eles acabaram indo morar com a irmã do pai, que, assim, ajudou enquanto o pai se cuidava, o menino também a entrar na escola, começar uma vida e afins de verdade, tentando criar laços. Porém, ele sofria muito bullying na comunidade onde ele morava. E não somente isso, dentro da própria escola, porque ele não era uma pessoa que ele tinha raízes, que ele tinha vínculos com as pessoas, então ele era tratado diferente. E ele relata exatamente isso nas próprias músicas dele, que era diferente como as pessoas enxergavam ele dentro daquilo ali. Nesse processo todo, ele começou a conhecer o rap, né? E a música sempre salva vidas, né, gente? É impressionante. Se você pegar a maior parte das pessoas aqui do canal que assistem os meus vídeos e comentam comigo, eles sempre contam as mesmas histórias, que muitas vezes quando eles se sentiram mais sozinhos, quando eles se sentiram mais rejeitados, as músicas vêm e tiram eles do buraco e faz com que eles tenham um wake-up call e falem, olha, você é mais do que todas essas coisas que te deixam se sentindo tão pra baixo. E no caso dele foi a mesma coisa. Então rappers como o Ludacris, como o Eminem, como o DMX ajudaram ele a sair de dentro daquele buraco emocional, né, e saber que, tipo, olha, a vida é mais do que isso. E foi exatamente por causa de uma música do DMX do disco The Great Depression, lá de 2001, que ele decidiu que ele queria também ser rapper, né? Ele queria produzir trabalhos de música, ele queria aprender a fazer o freestyle, ele queria mostrar do que ele era capaz, porque aquilo ali percebeu que era uma válvula de escape para ele poder contar também as histórias dele. Mas a vida não era fácil, gente. Independente dele estudar, dele fazer o rap dele e afins, ele tinha que ter um segundo emprego. Afinal de contas, como eu disse aí, a vida não é fácil. E ele começou a trabalhar numa loja de camisetas, inclusive que o dono se tornou ali o empresário dele, levava ele em diversos eventos e afins. E o nome dele, Machine Gun Kelly, veio exatamente por causa da, assim, como eu vou dizer pra vocês, da velocidade que ele produzia as rimas dele. E isso era muito legal, porque ele era literalmente como uma arma de rimas, né? Uma arma ali de tiro de rimas, né? E por causa disso ele ficou com esse nome que os próprios fãs ali do que curtiam o freestyle dele deram pra ele. Mas vida foi seguindo, ele foi continuando, ele fez mixtapes, lançou suas mixtapes, mas
Como eu disse, a vida não é fácil, ela tem os seus dias de luta e seus dias de glória, né? E ainda não era o momento para ele de brilhar nos palcos ali. A vida dele começou a mudar de verdade quando ele foi parar num programa da MTV2 que era o Sucker Freestyle, um local onde as pessoas iam para poder fazer as suas rimas de freestyle. E lá ele levou uma música da mixtape dele, fez o freestyle dele e acabou chamando muito a atenção das pessoas. Por causa disso, o público começou a ouvir a música dele e dar oportunidades para ele de levar a arte dele até mais público cada vez mais. Porém, a vida dele nessa fase, ao mesmo tempo que estava se acendendo, por outro lado, o pessoal estava indo por água abaixo. Nigel, lá do Diabo Veste Prada, fala isso. Fala que quando você está crescendo na sua vida profissional, o seu emocional vai dar um jeito de tentar te destruir e fazer virar fumaça. Quando virar fumaça é porque você vai ser literalmente ali colocado no seu pedestal. E a vida dele, pessoal, estava virando um horror. Por quê? Ele foi expulso de casa pelo pai, teve que morar de aluguel, ele teve que arrumar um outro emprego numa empresa chamada Chipotle e por causa disso ele tinha que viver o sonho dele muito mais reduzido, os problemas que ele estava tendo com o pai e um emprego que ele não gostava para poder literalmente ter o que comer e pagar o aluguel. Então assim, a vida dele deu uma estagnada nisso daí, mas ele não desistiu do sonho dele. O primeiro single nacional que ele lançou foi a música Alice in Wonderland lá em 2010 e essa lançamento, né, foi muito bom para ele porque deu portas para ele também. Portas, inclusive, que ajudaram ele a lançar outra mixtape intitulada Lace Up. Uma curiosidade é que tem uma música nessa mixtape chamada Cleveland, que fala exatamente ali sobre um momento da vida dele. E essa música começou a ficar muito famosa dentro de Cleveland. Então ela era colocada em comerciais, ela tocava nas rádios locais. Então assim, o nome dele estava se projetando dentro da cidade, permitindo com que ele fosse cada vez mais longe ali dentro, por mais que de um local pequeno, ele ainda estava indo mais longe. O lançamento do clipe também da música, gente, ele conseguiu ganhar um prêmio de melhor artista do meio oeste no Underground Music Awards de 2010 e também ele ganhou um prêmio pelo clipe de Alice in Wonderland de melhor vídeo musical no Ohio Hip Hop Awards também de 2010. Mas isso não era o suficiente, ele queria cada vez ir mais além, mas a vida dele só foi mudar de verdade o rumo e conseguir o primeiro contrato de gravação mesmo, apenas no ano de 2011, quando ele foi se apresentar no Texas. Essa apresentação que ele foi se apresentar lá em Austin, permitiu com que ele recebesse um contato de uma pessoa que era de uma gravadora chamada Bad Boy. Sean Combs, da Bad Boy, chegou para ele e falou o seguinte: olha, eu quero te oferecer um contrato de gravação para você lançar um disco ali com a gente, eu acho que vai ser bem legal a proposta e tal. E essa gravadora, ela também era distribuída pela Interscope Records. Então assim, a vida dele tava literalmente caminhando para um ponto que ele talvez pudesse literalmente viver só do sonho dele naquele momento. Assim, ele gravou o álbum com o mesmo título da mixtape, Lace Up, e anunciou Wild Boy como o primeiro single do projeto. A música atingiu o pico na Hot 100 dos Estados Unidos em número 98, inclusive foi certificada ouro. O álbum Lace Up foi lançado no dia 9 de outubro de 2012 e contou com participações do Bun B, Cassie, DMX, que inclusive era a pessoa que ele tanto ouvia na vida dele, Stardin, Lil Jon, Tech-9, Twista, Waka Flocka Flame, Young Jeezy e Dub-O. O álbum estreou inclusive no número 4 na Billboard 200 dos Estados Unidos, vendendo 57 mil cópias na primeira semana, tá? Então assim, você já tem um álbum de estreia começando em número 4 numa Billboard 200, é realmente porque a sua estrelinha tá brilhando, meu bem. Até setembro de 2015, o álbum já tinha vendido quase 300 mil cópias apenas nos Estados Unidos. E por causa disso, gente, ele continuou lançando música e trabalhando dentro ali do selo, também em parte com a Interscope. Além do Lace Up, ele lançou outros álbuns também que foram importantes na carreira dele, como por exemplo, General Admission, o Bloom e o último álbum dele que foi lançado em 2019, Hotel Diablo. Mas afinal de contas, a que momento que entra o garoto que a gente viu lá no VMA 2020? Porque assim, né, vamos aos fatos.
não é hip hop que a gente ouviu lá. A gente ouviu lá um pop punk muito louco, muito maravilhoso, que fez a gente lembrar de Simple Plan, que fez a gente lembrar de Linkin Park, que levou pra gente pra uma viagem muito louca 2006 até 2008 ali no pop punk emo gótico da nossa vida, né? É aí que entra esse crossover da vida dele que começou a acontecer. Em 2019, como eu disse, ele lançou o álbum Hotel Diablo dele. E no meio disso daí, ele trabalhou com o Travis Barker em uma música dentro do Hotel Diablo intitulada I Think I'm Okay. O Travis, inclusive, ele é o baterista da banda Blink-182, que fez muito sucesso também na cena aí do pop punk, assim como fez o Simple Plan, assim como fez o Panic! At the Disco, enfim, é bem dessa cena assim 2003, 2000 até 2007, hiper marcante. Com o lançamento dessa música como single, a popularidade desse estilo de música na voz dele começou a ficar muito forte. Por quê? O disco Hotel Diablo, no seu corpo inteiro, ele é um disco de hip hop. Porém, essa música em si, ela transita um pouco pro pop rock. E nessa transição, quando foi lançada como single, as pessoas se impressionaram com aquilo ali dele e começaram a curtir tudo aquilo. Ele viu isso como um gancho para poder produzir mais coisas relacionadas àquilo ali, o que era uma coisa maravilhosa, gente, porque assim, eu acho que você tem que saber aproveitar as possibilidades que a vida te dá. Se a vida tá te dando a possibilidade de você fazer uma limonada com uma música pop punk, eu acho que você tem que fazer a limonada do pop punk. E ele fez a limonada dele do pop punk. Essa explosão dessa música ajudou ele em ficar em número 8 na Billboard Rock Songs. Então assim, você ficar em número 8 entre as músicas mais tocadas de rock dos Estados Unidos não é pra poucos, tá, gente? Então assim, lá nos Estados Unidos o rock ainda tem muita força. E por causa disso, ele falou, é isso então. Sim, ele chamou o Travis Barker e falou pra ele, Travis, é o seguinte, ó, vamos fazer mais uma música? Quem sabe a gente não consegue fazer um projeto mais interessante com isso? E eles foram para um estúdio, reservaram a sessão de estúdio e foi nessa sessão que nasceu Bloody Valentine, que se tornou o single recente dele aí do Tickets to My Downfall. E qual foi o bafo do negócio? O bafo do negócio foi que a sessão de estúdio foi tão boa e rolou uma epifania tão grande ali de criatividade e afins, que ele resolveu que ele queria gravar um álbum inteiro com o Travis, e ele falou pra ele, vamos fazer um álbum, e o cara nem hesitou, falou, bora fazer um álbum. Assim, eles se juntaram e fizeram um disco inteiro de pop rock durante ali 2 meses que eles agendaram de gravação de estúdio. Tudo isso no ano passado, tá? Mas o que aconteceu? Tivemos a explosão do coronavírus e com isso todo o projeto foi movido para o ano seguinte, que no caso foi 2020. Então assim, a vida dele tava naquele momento quando tudo aquilo ali aconteceu. E muita gente começou a acreditar que ele fazer um disco de pop rock literalmente estava ditando que ele ia acabar com o rap ali. Afinal de contas, o pop punk rock deu para ele uma porta nova na carreira dele, botou ele em outros mercados, fez com que ele ascendesse muito ali. Só que ele deixou bem claro que isso que ele tá fazendo é apenas um crossover pro público, entendeu? É um crossover para ele também, né? Que ele quer mostrar o que as pessoas gostaram dele de melhor e também ele quer fazer um projeto diferente que ele nunca fez na vida dele. Tanto que durante essa quarentena aí ele lançou 4 músicas diferentes para poder falar pra gente, ó, eu ainda faço hip hop, relaxa. Ele com o Travis ficaram absolutamente por conta do álbum e os dois produziram inteiramente o álbum. O Machine Gun Kelly por conta dos vocais e da guitarra e toda a parte de percussão e produção musical por conta do Travis. Atualmente a gente tá se aproximando do lançamento do álbum Tickets to My Downfall e nós já temos aí Concert for Aliens, Bloody Valentine e My Ex's Best Friend, que são 3 músicas muito punk rock, muito alegres, muito maravilhosas, que se vocês não conhecem, por favor, ouçam. Para quem gosta desse estilinho pop punk, meio Simple Plan, Blink, Green Day da vida, Panic! At the Disco, vai ficar muerto com esse som, porque é uma coisa muito nostálgica e maravilhosa que faz com que a gente se apaixone. Então assim, essa é a história desse artista. Eu acho que agora é com vocês para poder conhecer o trabalho dele.
O álbum dele tá saindo sexta-feira, amanhã, dia 25. Por favor, não perde a chance de conhecer a obra-prima e criativa que é esse trabalho de Machine Gun Kelly. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele, beleza? Ó, um beijo gigantesco pra vocês, até o próximo vídeo nosso aí. E se vocês gostaram desse vídeo sobre ele, pede mais vídeos aí sobre ele que eu faço, tá? Comenta aí depois o que vocês acharam, se vocês, assim, eu sei que alguns têm crush nele, porque ele é muito gato, vai, taca o stream na lenda, depois vocês me contam o que vocês acharam, tá bom? Ó, beijo!